Oi, gente! Meu nome é Aline Reggioli e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, compartilhe meu vídeo, comente, mande suas sugestões e se você ainda não conhece meu Instagram, passa lá porque eu mostro muito meu dia a dia por lá se você tiver curiosidade, tá bem? Para você que tem interesse na edição do meu vídeo, quem edita meu vídeo é a minha prima Camila Reggioli. O Instagram dela vai aparecer aqui, que ela vai colocar. Então vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo super interessante que eu me preparei, que é como se tornar um comissário da Emirates. Mas espera lá, se você não quiser se tornar um comissário da Emirates, eu também vou dar muitas dicas de como você pode melhorar para conseguir um emprego que você também deseja para uma entrevista, tá bem? Vamos lá? Gente, requisitos básicos, não tem como. Uma das coisas que mais me perguntam no Instagram, sempre que eu abro a caixinha de pergunta, tem sempre as perguntas básicas e que eu vejo os outros comissários respondendo a mesma coisa. Pode ser que você não saiba ainda, mas pode ser que você já tenha escutado isso 50 mil vezes. Requisitos básicos é altura 1,60 m. Não tem como ser mais baixinha que isso, porque não é que a Emirates discrimina a baixinha, gente. Peraí, eu tenho 1,62, tá? O problema é que nas aeronaves, os equipamentos de emergência ficam no alto também. Se você não alcançar esses equipamentos de emergência, é um perigo muito grande para a tripulação. Por isso, você tem que ter essa estatura mínima e alcançar 212 centímetros na ponta do pé. Sim, você vai ficar assim na ponta do pé, olha. Assim mesmo. Tem que fazer assim com a mão e alcançar. Tendo 60 centímetros e alcançando 212 centímetros na ponta do pé, sem sapato, tá tudo certo. Mas, gente, infelizmente, a Emirates não vai te contratar se você tiver menos de 1,70 m, mesmo pelos equipamentos de emergência que tem que ser alcançados na aeronave, tá? Outra coisa que sempre me perguntam, e assim, é uma coisa difícil de explicar. Gente, a Emirates, ela vai olhar pra você e ela vai ver se você vai ficar bem no uniforme dela. Por quê? Porque você é a cara da Emirates. Então, o seu peso tem que estar conforme com a sua altura. Então, você tem que medir o seu peso no índice de massa muscular. Eu vou colocar aqui a fórmula pra vocês, tá? Mas no Google você acha fácil. Então, se você estiver acima desse índice, você já vai ser eliminada direto. Infelizmente, a Emirates não vai contratar uma pessoa gordinha. Eu nem sei como falar isso pra não ofender ninguém, mas é assim que funciona. Por exemplo, as mães que ganham peso e não conseguem voltar ao peso anterior que elas já tinham, porque quando a gente fica grávida, a gente vai numa balança, a gente se pesa. Quando você volta, você tem que voltar com o mesmo peso. Se você não voltar com o mesmo peso, você tem que passar por um processo nutricional e eles vão monitorar o teu peso até você voltar no teu peso. Se você, sem ser maternidade, se você ganhar peso durante durante o decorrer da sua carreira, ou por causa de um problema seu médico, ou porque você exagerou e comeu demais, a Emirates vai te monitorar, as pessoas vão te reportar, porque seu uniforme vai ficar apertado, tem as monitoras de uniforme que ficam na entrada quando você faz o check-in, elas estão lá para ver todo mundo passar de uniforme e elas vão ver se tá apertado ou não. Eu já fui parada. Eu engordei um pouquinho há 2 anos atrás, minha saia apertou e eu fui parada por ela, porque meu bumbum ficou mais delineado na saia. Então, assim, existem pessoas mais gordinhas na Emirates? Existem, mas elas entraram magras e elas devem estar no processo de emagrecimento. E existe um prazo para isso. Eu não sei como funciona direito, eu não tenho como explicar isso pra vocês, mas existe um prazo pra isso, pra elas emagrecerem e voltarem ao peso normal. Então, assim, o seu peso tem que ser ideal pra Emirates. Eu também não sei se elas vão olhar pra vocês e vão falar assim, não, essa daqui tá bem, pode ir. Eu não sei como que funciona, isso vai depender da entrevistadora. Mas, você tem tempo agora, porque a Emirates não vai contratar esse ano, provavelmente. Então, até o ano que vem você tem tempo pra se preparar. E
E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para você se preparar para a entrevista, vocês estiverem prontos para a entrevista do ano que vem, tá bem? Mínimo 21 anos, mas você pode aplicar com 20, dependendo do processo, você pode vir para Emirates com 21 anos. Não um ano de antecedência, mas pelo menos uns 4 meses antes você pode aplicar, tá? Tem que ter o ensino médio completo. Gente, tatuagem. Tatuagem é outra pergunta. Eu vou pôr aqui um esqueminha na tela para vocês verem onde pode ter tatuagem e onde não pode ter tatuagem. Pode, não pode, não pode. Zé Fini, não tem choro nem vela. E se a Emirates te perguntar se você tem tatuagem, você tem que falar que tem. Se você tiver nos lugares escondidos, você tem que falar que tem. Gente, não mente, porque a Emirates vai descobrir. Eu tenho tatuagem, eu tenho uma tatuagem no cóccix. Falei pra Emirates que tinha, tive que explicar onde que era, o desenho e tudo, tá? Não me lembro se eles chegaram a ver, não me lembro se eu fiquei de calcinha e sutiã. Porém, eu aconselho vocês a não mentirem. Não façam essa besteira, tá? Não pode cobrir com maquiagem, não pode cobrir com band-aid, não pode cobrir com nada. Gente, outra coisa que eu vejo muito no Instagram, pessoas escrevendo pra mim, perguntando sobre a Emirates, que tem sonho de entrar pra Emirates, só que não sabem falar português direito, ou tá com problema ali no celular e não tá escrevendo direito, que pode acontecer, mas a gente percebe quem sabe falar português e quem não sabe falar português. Gente, em primeiro lugar, antes de você falar inglês, antes de você aprender o inglês, vá aprender o português como deve ser. Assim, o meu português não é perfeito, tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, o português tem que ser bom antes de você falar inglês. Tem gente que tem erros horrorosos de português e quer aprender inglês. E eu fico pensando, gente, mas peraí, vai aprender o português primeiro, que é a sua língua materna. Por quê, gente? A Emirates contrata brasileiro porque eles precisam da língua portuguesa para trabalhar para Emirates. Gente, então assim, o português, por favor, estudem o português, porque tem gente com português muito ruim mesmo. Então estuda o português, porque o português é uma língua linda. Todo mundo adora ver a gente falando português a bordo, porque eles falam que a gente fala cantando, e eu acho que nossa língua é falada cantando mesmo. Todo mundo prefere o português brasileiro do que o português do português, porque o português do português é um pouco mais difícil de entender mesmo, acho que em geral. Então eles gostam muito de ouvir o brasileiro falar, mas gente, pelo amor de Deus, aprendam o português. Aprendendo português, você vai precisar do inglês fluente. Gente, inglês fluente não é inglês mais ou menos, não. Eu, quando fui pra entrevista, eu tinha inglês fluente, porém, o meu vocabulário não era grande, gente. O meu vocabulário não era abrangente. Então, é claro que depois que eu entrei na Emirates, eu aprendi muito mais coisas, e todo dia eu aprendo coisas em inglês. É incrível, porque não acaba nunca. E com meu filho, então, vocês nem imaginam o que eu tô aprendendo. E olha que ele não tá nem na primeira série. Como que brasileiro fala Mustang? Mustang. Mustang. E como é que fala? Inglês? É. Mustang. O inglês você vai estar sempre aprimorando. Porém, quando você for para entrevista, você tem que estar com inglês fluente. Eu, quando fui para entrevista, meu inglês estava fluente. Eu tinha morado no Canadá por 4 anos, eu trabalhei numa cafeteria, eu tinha segurança no meu inglês. Porém, não era perfeito, tá? Não era perfeito. E meu inglês está melhorando dia após dia. Depois de 11 anos na Emirates, está melhorando bastante. Para entrevista, você vai precisar do inglês fluente, falado e escrito, gente. Escrito. Vocês vão fazer redação, vocês vão ter que responder perguntas, tudo isso no papel, e vocês vão ter que saber escrever. Eles vão ter que ver que você sabe o inglês, tá? Então, português, depois o inglês, beleza? Dicas de como pode te ajudar no inglês, que me ajudou bastante também depois que eu vim pra Dubai. Como eu não tinha acesso à TV brasileira, eu comecei a assistir as séries em inglês com legendas em inglês. Gente, minha série favorita de todos os tempos é o Friends, então eu já sei de cor e salteado o que eles estão falando, o que me ajuda a entender o que eles estão falando, né? E a pronúncia, gente, eu repeti a pronúncia na minha cabeça mesmo, sabe? Como eles estão falando. Por exemplo, o tchu, brasileiro tem mania de sem falar tchu, mas não é tchu, gente, é tchu. Então essa pronúncia você vai aprendendo no decorrer do tempo. E foi assim que eu aprendi muito, assistindo série em inglês com legenda em inglês, filme em inglês com legenda em inglês. As primeiras vezes vai dar muito
na cabeça, vai ser difícil, mas você vai repetindo, uma hora entra. Uma hora você já sabe aquela expressão que ele falou e etc. Música, gente, música. Para na frente do computador, põe a tua música predileta, põe as legendas lá em inglês e vai cantando. Não sabe o que significa? Vai no Google e procura o significado da palavra. E assim vai indo, você vai aumentando o seu vocabulário. Gente, uma coisa que eu nunca ouvi ninguém dar essa dica, mas como eu tenho filho pequeno, eu leio os livrinhos em inglês com ele. Gente, e me ajuda. Vocês não vão acreditar que eu aprendo bastante nos livrinhos infantis. Parece que eu tô estudando inglês de novo, porque tô aprendendo muita coisa com ele. Então eu te aconselho, comece a ler os livrinhos infantis. E aí se você achar que, nossa, é muito bobo, avança. Mas não é livro infantil de português para inglês. Então compra os livrinhos infantis ingleses ou americanos ou canadenses, whatever, o que for, e começa a ler livrinhos infantis básicos. Gente, vocês vão aprender, eu juro que vocês vão aprender. Por exemplo, estuda fonética. Existe um canal no YouTube que eu aprendi muito com meu filho também, que chama Alphablocks. É bem infantil, é super infantil, mas como eu assisti muito com o Tomás, eu também aprendi a como pronunciar as letras, porque se a gente aprende a fonética das letras, a gente aprende a falar melhor. Então assim, aqui estão várias dicas para você aprimorar o seu inglês. Agora, gente, deve ter muitas aulas no YouTube também de graça de inglês. Procura lá no YouTube, procura a gente falando, escuta, gente, escuta e repete, é assim, quanto mais você escutar, melhor você vai pegar e menos perdido você vai ficar, que nem eu fiquei perdida, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que assim, pra você trabalhar pra Emirates, não é preciso de curso de comissário. A Emirates vai te dar todo o treinamento quando você chegar na Emirates. Acho que é 1 mês e meio de treinamento. Você vai ter treinamento de segurança, treinamento de equipamento de emergência, treinamento das aeronaves, das 2 aeronaves, Airbus e Boeing. Não sei como que vai ser no futuro, né, sobre o Airbus, mas o Boeing tem o Boeing 300 e o Boeing 200, é o 777-200 e o 777-300 e o Airbus 380. Então são basicamente 3 tipos de aeronave. Então assim, se você não tiver o inglês fluente, você não vai ter condições de passar nesse curso, tá? O curso é bem complexo e requer muito da sua atenção e do seu entendimento do inglês, tá? Para você conseguir entender os professores também. Além disso, você vai aprender segurança sobre sequestro, tráfico humano, primeiros socorros, treinamento de emergência, de turbulência, despressurização, Então assim, é complexo, você tem que entender tudo isso. Imagina se você não tiver um inglês bom. Então, não precisa de curso para trabalhar na Emirates, tá claro isso? Porque todo mundo me pergunta. Porém, se você quiser fazer o treinamento, até para você tentar uma companhia brasileira, você ter várias opções, eu aconselho você fazer. Eu fiz, na época que eu fiz, eu nem sabia que Emirates existia. Eu tava querendo ter uma carta na manga mesmo, porque na verdade eu nunca quis ser comissária, mas eu sabia que o emprego de comissária era bom. Então eu fiz o curso e na época eu fiz o curso, eu não prestei, não apliquei para nenhuma das companhias na época, porque quando eu fiz o curso eu fiz uma prova para o MBA, eu passei no MBA, então eu fui fazer o MBA e fui só aplicar para Emirates acho que 1 ano e meio ou 2 anos depois que eu tinha feito o curso. Então assim, na verdade, tanto faz se eu tivesse feito o curso ou não. Só que eu acho que me ajudou bastante quando eu entrei na Emirates, tá? Porque eu já tinha uma noção do que era aviação. Então, acho que foi bom. Bom, agora outras dicas que eu acho que faz muita diferença, porque assim, esses foram os requisitos básicos, né? E eu dei ali uma dica de como você aprimorar o seu inglês, mas são os requisitos básicos para você entrar na Emirates. E se você quiser ter mais informações, você vai no site da Emirates, Emirates Careers, e lá você vai entender o que a Emirates pede, mas esses são os requisitos básicos. Agora eu vou falar algumas dicas minhas pessoais que eu acho que faz diferença total numa entrevista qualquer de emprego, sendo Emirates ou em qualquer outra companhia, tá? Na Emirates, por exemplo, eu tô falando sempre da Emirates, mas eu acho que você pode carregar isso para qualquer outra entrevista, tá? Ela vai olhar muito pra tua apresentação pessoal no geral. A tua apresentação, como você senta. Você vai sentar assim? Vai ficar sentada assim? Não. Você vai sentar retinha,
Você não vai cruzar as pernas, você vai sentar bonitinha, cruzar as pernas bonitinha, vai estar sempre empinadinha, gente. Você não vai sentar assim na cadeira, né? Pelo amor de Deus, né? A pessoa tá te observando, você quer ser contratada. Como você quer ser contratada assim? Não, fique empinadinha. Peraí que eu vou me empinar aqui também. Então ela vai ver toda a sua postura, toda a tua linguagem corporal. O que a pessoa vê quando ela olha pra você? É o teu rosto, né? Então assim, a Emirates vai olhar a tua pele. Gente, se você tiver acne, por favor, trata a tua acne antes de ir pra entrevista. Não vai pra entrevista com acne, você vai perder o teu tempo, você vai voltar pra casa, eles vão pedir pra você tratar a sua acne. Então assim, se prepara, trata a sua acne, deixa a sua pele bem lindinha, cobre com uma maquiagem, se ainda tiver resquícios, e vai pra entrevista. Se a acne estiver muito agressiva, não vai. Eles não vão te contratar com a acne agressiva, tá? Então trata antes de ir pra entrevista da Emirates. Outra coisa que todo mundo me pergunta é sobre cicatriz. Gente, cicatriz é uma coisa muito individual, que a entrevistadora vai olhar pra você e ela que vai deduzir. Ela deve ter os parâmetros, deve ter uma regra, deve ter parâmetros para seguir, e ela que vai falar se essa cicatriz passa ou não passa. Eu não tenho como responder, mas cicatriz visível não para Emirates. Se for uma cicatriz mais leve, que você acha que não é tão visível, ok. De qualquer forma, gente, tenta, vai pro Penday, dá lá as caras e aí você vê o que dá. Não adianta ficar perguntando de cicatriz, porque isso é uma coisa muito individual, isso vai depender do entrevistador da Emirates, tá? Outra coisa que me perguntam muito são sobre os dentes. Os dentes, gente, tem que estar em ótimo estado, né? Se você tiver um dente tortinho aqui ou ali, mas que não dão diferença no seu sorriso, porque o sorriso é a cara da Emirates. Quando a gente vai trabalhar, a gente pode estar triste ou não sei, algum problema, você vai ter que sorrir pro passageiro. Não agora que a gente tá usando máscara, né? Mas o sorriso é a marca registrada da Emirates, a gente tem que sorrir. Então assim, elas vão olhar os seus dentes e vão ver se seu sorriso está em dia, né? Se você tiver um dentinho tortinho, mas que não faz muita diferença no seu sorriso, eu acho que não tem problema. Se você tiver um dentinho mais separado, mas que faz parte da sua pessoa, também acho que não tem problema. Os dentes têm que estar harmoniosos, tá? Então assim, se você acha que você tem que dar um jeito nos seus dentinhos aí, vai lá no dentista, pergunta pra ele se tá harmonioso, se tá bonitinho. Não faz nenhum mega tratamento, gente, só assim, os dentes têm que estar bons. Se você cuida dos seus dentes e não tem os dentes mega tortos, eu acho que tá tudo certo, né? Eu também gosto de falar que se você tiver uma experiência com relacionamento a cliente, é muito legal, porque a Emirates vai ver que você já se relaciona com consumidores, que nós chamamos de clientes, né? A gente chama de clientes, a gente não chama os passageiros de passageiros, nós chamamos eles de customers, que são os clientes. Então assim, eles são os clientes. Então se você tiver relacionamento com cliente, eu acho que é um ponto muito positivo para a Emirates. A Emirates vai ver isso com bons olhos. Se você não tiver esse ano, de repente você pode fazer um voluntariado, você pode trabalhar para alguma empresa com relacionamento ao cliente, só para adquirir alguma experiência, ou fazer algum curso. No LinkedIn tá cheio de curso, no YouTube tem muito curso de relacionamento ao cliente, como se relacionar com o cliente, essas coisas. Eu indico vocês a fazerem isso, a ter alguma experiência. Não que isso seja requisito, não é requisito. Eu só tô falando que é uma experiência legal para você ter também, tá bem? Uma das coisas que eu vejo que as pessoas não fazem é não estudar sobre a Emirates. Gente, a Emirates é um grupo gigante. Você sabe qual é a missão, visão, os valores da empresa? Porque assim você já vai norteada para a entrevista. Você já sabe o que a Emirates quer que você represente para eles. Porque assim, gente, você tá indo para entrevista, você tá indo para entrevista para ser contratado. Você tem que se vender, você tem que estar na sua postura melhor possível. Você tem que ser o melhor, você tem que se dar o melhor. Se a Emirates não te escolher, isso não quer dizer que você não deu o seu melhor, quer dizer que não foi a sua hora. Gente, porque é o destino. Eu nunca pensei que eu fosse pra Emirates e acabei indo assim, é o destino, tá traçado. Mas dá o teu melhor, porque também, gente, é uma experiência. Passar pelo Open Day da Emirates é uma experiência maravilhosa, porque o Open Day
o Open Day, o Assessment Day, a entrevista final. São processos bem pesados. São processos pesados que te dão uma vasta experiência para qualquer outro tipo de entrevista que você tiver no futuro, caso você não passe na Emirates. Então, estudar sobre a empresa que você vai fazer a entrevista, gente, isso é tão importante. Para todas as entrevistas que eu fui fazer, eu estudei. Até quando eu fui para Emirates, eu também fui estudar. Eu não tinha noção do tamanho que era a Emirates, mas eu estudei sobre o que era a Emirates, quem que ela era no mundo. Gente, quem que a Emirates é no mundo hoje em dia? 10 anos atrás era uma coisa. Hoje, a Emirates tá no mundo inteiro. Então, assim, estuda sobre a Emirates. Outra coisa que eu acho que você tem que verificar, até se olhar no espelho, porque isso é bem legal, eu já fiz isso e me surpreendi, é com a expressão facial. Se vocês já viram algum dos meus vídeos, eu comento em um dos meus vídeos, agora eu não lembro qual. Sobre a minha carreira, que eu tinha uma expressão facial muito fechada quando eu tô trabalhando, quando eu tô muito focada, quando eu tô concentrada, eu fecho e parece que eu tô brava, nervosa, alguma coisa assim. Mas não é, que eu tô tão concentrada que eu não esboço nenhum sorrisinho. Então eu vou entregando comida pro passageiro, ele acha que eu tô matando o cachorro, né? Então, o que eu aconselho a vocês fazerem, que eu fiz também, até pra entender o que as pessoas, qual era o feedback que as pessoas estavam me dando. Se olha no espelho quando você tá falando. Se olha no espelho e vê se você esboça um sorriso, se a sua cara é muito fechada, porque, gente, a tua expressão facial tem que estar muito amigável. Tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre feliz. Então, assim, tem que ter uma postura leve, não uma postura brusca. Tenta não ser brusco nos movimentos. E uma expressão amigável, uma expressão corporal, na verdade, no geral, muito amigável, tá? Isso conta demais. O que eu falo sobre a expressão amigável? Você acha que isso daqui é uma expressão amigável? Não, né? Não é nada amigável. Você acha que isso daqui é expressão amigável? Não é. Gente, expressão amigável, deixa os braços soltos ou segura a mão assim, sabe? Assim embaixo. Tenta sempre deixar um sorrisinho assim, sabe? Forçar mesmo. Não cruze os braços, não fique assim, não baixe a guarda durante a entrevista. Então, assim, se prepara antes, começa a se observar e você vai ver que tem muita coisa aí pra se preparar, tá? Porque também aconteceu comigo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se preparem, vocês têm tempo para se preparar. Isso, assim, é uma oportunidade que vocês têm pra se preparar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês tenham sucesso em qualquer outra entrevista. Um beijo e até semana que vem. Tchau!